Este ambiente sendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz sendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito bem. Bom dia. Bom, vamos começar. Hoje começamos diferente, né? Começamos já com a música. Olha aí, já, né? Harmonizou aqui a casa. Nós vamos começar aí com os recadinhos, tá? Antes da nossa prece inicial. Bom, aqui está o projeto Luz e Vida com vagas esgotadas. Então, quem não pôde vir dessa vez, né, já reserva já para a próxima, não é isso? Né, Silvana? Tá com aí com as vagas esgotadas, isso é muito bom, né? O trabalho está sendo bem realizado ainda. Mas para aqueles que se inscreveram, então, só para não esquecer, dia 21 de fevereiro, então, por favor, das 14 às 16 horas. Laurinha está super animada para vir, né? Vamos lá. Próximo. No dia 7 de março, olha, 2 dias depois do meu aniversário. Oh, pode trazer bolo. Cadê? Vamos lá, Bazar Beneficente, vai acontecer das 8 às 13 horas, então comuniquem lá para os amigos, para os colegas, né, para os vizinhos, enfim, que vai ter preços a partir de R$2, e também aqueles que têm alguma coisa para doar em casa, tragam, que vai ser muito bem-vindo também, ok? Próximo. Vamos lá, o diálogo fraterno, para aqueles que precisam de uma conversa, que precisam lá simplesmente desabafar. É tão bom quando a gente consegue ouvir, né? Nós temos esse problema, não temos? As pessoas começam a falar com a gente e a gente acaba querendo, às vezes, falar mais que a própria pessoa. E ela só quer que a gente ouça, né? Ouça, escute. Então, essa é a oportunidade para aqueles que precisam, aqueles que conhecem alguém. É de terça-feira, né? Ok? Entre em contato no WhatsApp, marca um horarinho certinho, que é atendido aí às terças-feiras, ok? Mas, toda quinta-feira, lembrando, nós temos aí o estudo do Livro dos Espíritos, né, das 19h30, todos estão convidados. Vamos lembrar daí da sexta, né? Essa sexta que a gente sempre arrecada os mantimentos, então aquele mantimento que você tiver em casa, ou já compra junto, faz a comprinha. Eu costumo fazer assim, eu faço a comprinha do mês, né, e já aproveito e já compro um pouquinho a mais para trazer. Isso é sempre bom, né, colaborar aí com as famílias, junto com a União Espírita, né, a gente atende aí muito mais de 100 famílias, 120, 130 famílias, nós já estamos aumentando cada vez mais. Que bom isso, né, é praticar aquilo que a gente aprende, praticar a caridade, não é, para quem precisa. E esse aqui é um lançamento que nós estamos fazendo esse ano do sócio contribuinte. Nada é obrigatório, como sempre em nossa doutrina, não é verdade? Então, quem quer contribuir com a casa, aqui com a casa, mas ainda não sabe como, né? Estamos promovendo então a campanha de sócios contribuintes. Uma ideia que a gente lançou aí na última reunião, tá? Então é só falar lá mandar o Pix lá para Chile, tá? E se quiser alguma explicação a mais, eu deixei o meu contato aí também, já que eu fiquei meio responsável por isso. O que é esse sócio contribuinte? Vamos lá. De repente você fala assim, bom, por mês eu vou deixar uma reservinha ali para
não tem estipulação de valor, nada, mas eu quero contribuir com a casa, para a manutenção da casa, a gente precisa arrumar o telhado, a gente precisa arrumar isso, sempre acontece alguma coisa para manutenção. Não tem nada a ver com a cesta, continua com as contribuições de cesta, né? Esse é mais para casa mesmo, para nossa casa aqui, para que a gente possa contar com aquele dinheirinho pouquinho por mês, sempre ajuda, pouquinho em pouquinho, né? Por isso que a gente tem aí, ó, como fala, as engrenadinhas, né? Tá? Para cada um dando um pouquinho, a gente vai juntando as peças aí, no caso. Tá bom? E a nossa biblioteca, né? Sempre é bom lembrar que nós temos os livros à disposição, nós temos aí uma relação de livros, está à vontade para todos aí. Ok? Acabou? Brincadeira. Então vamos lá, então. Vamos, cada um à sua forma, aqueles que se sentir à vontade, feche os olhos, aqueles, enfim, cada um à sua maneira, para nós fazermos aqui a abertura, a nossa prece inicial. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, essa manhã abençoada de domingo, reunido nesta casa de luz, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade. Senhor, agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui em paz, buscando sempre aprender e melhorar um pouco mais a cada dia, como nossa doutrina nos ensina. Obrigado pelo amparo que recebemos, mesmo quando não percebemos, pelas mãos amigas que nos sustentam e pela esperança que sempre se renova. Pedimos a presença amorosa de Jesus, o nosso mestre, nosso guia, para que ele possa envolver todo esse ambiente com serenidade e harmonia. Que os bons espíritos amigos desta casa nos inspirem, intuindo pensamentos elevados e sentimentos fraternos. Abençoa, Senhor, nossa querida expositora, amiga, colaboradora da casa, ninguém a conhece, né? Andréia Prati. Para que seja instrumento fiel da espiritualidade maior, ao nos falar sobre o tema contentamento na simplicidade. Que suas palavras sejam dirigidas, sejam claras, simples e cheias de verdade, tocando profundamente nossos corações e nos ajudando, principalmente, a compreender que a verdadeira felicidade nasce aqui, dentro de nós, nas pequenas coisas, no dever cumprido e na gratidão pelo que já temos. Prepara também nossos corações para ouvir com atenção e humildade tudo, guardando o que for bom e útil para cada um de nós em nossa caminhada. E mais tarde, no momento dos passes, que possamos receber aqueles fluidos de paz, de equilíbrio e renovação, conforme a nossa necessidade, fortalecendo o corpo e o espírito para mais uma semana que se inicia hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor, perdoai as nossas
Sabe de quem? Ninguém de a gente já falou, gente. Você fala. Você fala. Bom dia a todos, bom dia, que alegria, meu Deus, que alegria, que surpresa, que gratidão de receber tantas bênçãos, visitantes ilustres, todos, né? Muito obrigada pela surpresa da música, justo hoje, que eu falei, hoje não vou levar o violão, e aí Deus trouxe em dobro, não é? Então, muito obrigada, linda, muito obrigada. Hoje, nós vamos tentar aqui nos próximos minutos refletir sobre um tema proposto que se intitula Contentamento na Simplicidade. São duas palavrinhas muito conhecidas nossas, mas só para a gente se lembrar primeiro, né? O que é contentamento? Contentamento implica em aceitação. Então, a gente entender que a simplicidade vai, de alguma forma, fazer bem para a gente. Então, se contentar com aquilo não é sofrer por conta de alguma coisa, simplesmente é realmente entender que aquilo vale a pena e a gente, então, decide aceitar ou não para as nossas vidas. Tentei buscar o que para mim significa simplicidade numa foto e fiquei quase que 1 hora, né? Então, isso é uma reflexão, né? Porque o que é simplicidade? Então, vamos começar com o dicionário. Do dicionário, aqui do lado esquerdo, é uma qualidade do que é simples, natural e sem complicações, focando no que é essencial, autêntico e desprovido de luxo ou artifícios excessivos. Bom, se a gente ficasse só nessas palavras aqui, a gente conversaria 2 horas e resumiria muito do que Jesus trouxe para nós vamos falar do Evangelho de Mateus, e do que os benfeitores espirituais, nós vamos falar do que Emmanuel trouxe para a gente, dessa interpretação que hoje nós entendemos que seja o significado do contentamento da simplicidade do ponto de vista espírita. Mas essa definição do dicionário se enquadra perfeitamente e eu acho que vocês vão concordar comigo. Representa, olha só, uma escolha consciente de clareza, moderação e humildade, valorizando pequenas coisas e eliminando o supérfluo, tanto no comportamento quanto no estilo de vida. Tem uma mensagem muito bonita que eu não trouxe, aliás, Emmanuel esbanja mensagens sobre simplicidade, né? Até meio paradoxal, né? Porque o simples, às vezes, ele pode ser complexo. Então, a gente pode ter várias interpretações. E Emmanuel é bastante profundo, né? Ele aprofunda muito as suas interpretações. A simplicidade só não pode ser complicada. Ela pode ser complexa, mas não complicada. Então, às vezes pode parecer que está difícil de entender, está difícil de raciocinar, mas é que quando a gente vai aprofundando o conhecimento, a gente vai vendo que dentro da simplicidade existe uma profundidade de ensinamento muito grande. Então a gente precisa eliminar o supérfluo. Eu estava dizendo que existe uma mensagem muito bonita de Emmanuel que fala exatamente sobre o supérfluo, mas não é essa que eu trouxe para hoje para vocês, mas eu recomendo também que vocês a leiam. Tanto no comportamento quanto no estilo de vida. Aqui eu lembro do Divaldo Pereira Franco, já desencarnado, não é? Quando ele, em determinado, eu não lembro qual o tema da palestra, mas que ele falava assim, que ele conhecia uma senhora que estava assim, bem mal vestida, bem acabadinha, assim, do jeito dele. Ele falava, sabe, ela estava bem acabadinha, estava ali e veio falar, olha, minha vida está assim, assim, assado, reclamando, né? E ele falava, mas olha, por que a senhora não dá um up, né? Porque a senhora não compra uma roupa, faz
um cabelo, né? Ela, mas Divaldo, a gente não tem que ser simples e humilde? Ele falou, não confunda simplicidade e humildade com desleixo, com abandono de si próprio, certo? E aqui não quero dizer que todo mundo tem que ir para o cabeleireiro, tem que vestir roupa de marca, não é nada disso. Cada um tem a sua característica. Tem gente que adora ter várias roupas e trocar e alegrar. Se você pode fazer isso não está atrapalhando a sua vida financeira nem a de ninguém, que ótimo, você está dando mais emprego para outras pessoas, muito bom. Então a simplicidade não tem a ver com isso, nem aqui no dicionário, nem na doutrina espírita. Então, falei certo? Sim. Então vamos ver agora a definição do espiritismo para a simplicidade. Então vamos começar com as citações evangélicas de Mateus. No capítulo 5, lembrem, tem um palestrante aqui que fala muito bem sobre o Sermão da Montanha. Aliás, tem outro palestrante, então não vou citar nomes, que tem vários aqui que falam muito bem sobre o Sermão da Montanha, mas que eu especificamente aprendi com ele, que o Sermão da Montanha se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E é justamente no capítulo 5 em que Mateus cita que Jesus descreve a sua primeira bem-aventurança, que é exatamente a sobre os pobres de espírito. E Kardec, de uma forma muito inteligente e pedagógica, coloca essas duas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os puros de coração, numa sequência no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, primeiro a gente vai ver no capítulo 7, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E neste capítulo tem uma série de itens com algumas instruções dos espíritos muito interessantes, inclusive sobre orgulho e humildade, que vale muito a pena a gente aprofundar o conceito de simplicidade, porque a humildade, ela incorpora a simplicidade. Então, os espíritos aprofundam esse conceito também. Mas, basicamente, neste capítulo, Jesus quis trazer o conceito de simplicidade dentro de uma humildade espiritual, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, segundo Kardec, a simplicidade é uma das qualidades morais dos pobres de espírito. Naquela época, se esperava um Messias de riquezas materiais. Então, Jesus já começa as suas bem-aventuranças dizendo, para nós, para Deus, o reino de Deus, ele não abre a porta para títulos e riquezas espirituais, mas sim, ele escancara a porta para a humildade, para a simplicidade e para o desapego. Então, a outra passagem que completa esse conceito de simplicidade do ponto de vista espírita é justamente a bem-aventurança seguinte, que compara a simplicidade à condição das criancinhas. Então, quando Jesus disse, está no Evangelho de Mateus 19 e de Marcos 10, deixai vir a mim os pequeninos, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a eles, ele estava querendo chamar a atenção da simplicidade das crianças. Da simplicidade. Para uma criança não é, hoje é muito simples. Hoje eu estava aqui, né? Eu quero ir no centro e vou. Não fica pensando, deu aquela vontade, é simples isso. Simplesmente deu a vontade e fez. Às vezes a gente deu a vontade, mas e se isso, mas e se aquilo, mas será que vão gostar? Ou será que vão desgostar? Mas aí eu vou com que roupa? Não, a criança, eu quero fazer isso e faz. Certo? Então, essa simplicidade também da curiosidade, simplicidade de ajudar o outro, independente de quem que é o outro. Né? Então, a criança traz essa simplicidade, essa pureza. E este ensinamento, embora ele esteja no capítulo 19 de Mateus e de Marcos 10, está incorporado
na bem-aventurança do coração puro, que para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, está citada no capítulo 8. Então, a simplicidade, ela envolve essa humildade espiritual e essa pureza de coração, segundo a doutrina espírita. Mas vamos lá, pegar o chefe das interpretações, né? Benfeitor espiritual, amigo de longa data e protetor de Chico Xavier durante a sua existência aqui, Emmanuel, ele aprofunda essa primeira, eu escolhi uma só, né? Essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, Emmanuel, nesse livro Construção do Amor, né, ante a lição do Senhor, ele diz o seguinte, que Jesus, louvando os pobres de espírito, ele não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade ou a estupidez e a incultura. Ou seja, imagina Jesus vem falar que bem-aventurados os pobres de espírito para um povo que estava esperando um Messias cheio de títulos, de riquezas e do alto escalão do ponto de vista material. E ele diz assim, não, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas não é aqueles que não sabem ler, não é aqueles que são ignorantes. Jesus, segundo Emmanuel, estava dando valor, estava encarecendo a bênção da simplicidade. E aí vem o contentamento, né? Aqui Emmanuel diz que a bênção da simplicidade é a que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Na prece, logo no finalzinho da prece, eu estava bem atenta, é das coisas simples que a gente encontra a beleza da nossa vida, que fica mais leve. Exatamente isso, os tesouros, os verdadeiros tesouros, aqueles que a gente leva, eles vêm da simplicidade. Emmanuel aprofunda, fala também que esse conceito de pobres do espírito, pobres de espírito, inclui humildade, sobriedade e paciência. A humildade vai nos trazer a fonte da paz, a sobriedade, ou seja, a capacidade da gente se manter serena diante dos desequilíbrios, é que nos garante o equilíbrio diante de todas as dificuldades da vida, que tenho certeza que se a gente perguntar para cada um aqui, meia dúzia a gente fala assim em 1 minuto, não é? Agora, talvez esteja difícil a gente contar quantas vezes a gente conseguiu ser sóbrio em relação às dificuldades da vida. Que Jesus também destacava a paciência, que é que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Veja, Emmanuel, cada palavra é uma reflexão profunda. A gente tem meia hora. A paciência é uma oportunidade que dilata a oportunidade de aprender e servir. Se a gente está impaciente, não entra um novo conteúdo, a gente não aprende. E a gente não serve, a gente disserve, a gente perturba, a gente atrapalha. E não é esse o convite é simplifica. Simplifica. Não é nem auxilia, é não perturba, é simplifica. Muito bem, então Emmanuel diz assim, se a doutrina redentora do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, ou seja, quer entrar no reino dos céus? Simplifica a própria existência. Então aqui a gente não está falando de tipos de cabelo, tipos de carro, tipos de casa, tipos de emprego. A gente está falando da nossa própria existência. Simplificar. O que será que é simplificar a própria existência? É ficar sentadinho esperando a existência passar? Claro que não. Então, primeiro, Emmanuel vai dar uma série de lições. Primeiro, evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão, vamos lá, amargura, desencanto e inutilidade.
Então, olha, simplificar a existência é, primeiro, vamos ver se a gente consegue guardar esses três conselhinhos de Emmanuel. Vamos ver que a memória, né, a gente está fazendo exercício aqui da memória. Primeiro, evitar complicações e exigências. Ser menos exigente conosco e com o nosso próximo. Eu não sei aqui se é primeiro com o nosso próximo, não é? Nós temos pessoas mais experientes na plateia para dizer isso para a gente aqui. Não sei aonde que a gente começa para treinar essa exigência, reduzir, simplificar a nossa vida. Se é com o próximo, se é com nós mesmos. Segundo Jesus, é com nós mesmos, né? Amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos amai o próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa amar a gente primeiro. Isso inclui ser menos exigente, para que a gente consiga ser com o outro. Agora também não pode ficar só... Não, peraí, que eu tô cuidando de mim, aí eu esqueço de cuidar do outro. A existência, ela é dinâmica, o aprendizado, ele é dinâmico. A gente não para de aprender, né? A gente não precisa parar para aprender, não precisa parar em determinada etapa para a gente conseguir aprender. Então a gente vai aprendendo um com o outro, sim. Então, primeiro, evitar complicações e exigências. Porque aí, se a gente quiser essa escolha, teremos amargura, desencanto e inutilidade. Emmanuel é sutil, né? Seu puxão de orelha. Não vamos servir para nada, não é? Inutilidade. Ou seja, não vamos servir para nada, não. Minha vida vai ser inútil. Quando eu chegar lá, do outro lado, o que eu aprendi? Não aprendi. Então eu vou ter que repetir a lição. Por vezes eu vou ter que repetir aquele desafio. Estava tão difícil, vou ter que ter uma nova oportunidade para aprender. Então, descomplica, diminui a exigência e cuida do tempo. Recebamos o dom das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada. E convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Emmanuel esbanja mesmo. Esbanja ensinamento. Tem tanto ensinamento nesse parágrafo. Mas a gente puxa para o principal que me tocou. O tempo. O que a gente tem feito com o nosso tempo? Quanto que a gente desperdiça? Então a gente desperdiça o tempo quando a gente se envolve num conflito que não consegue terminar. A gente gasta energia. É claro que às vezes a gente precisa ajustar algumas coisas. Às vezes a gente precisa ter uma conversa um pouco mais séria, mais firme. Às vezes, por vezes, até que nos entristece, porque é alguma coisa que não nos faz bem. Então faz parte do nosso crescimento a gente falar sobre aquilo que não nos faz bem e como a gente gostaria que fosse. Mas, se a gente gasta muito tempo para fazer isso e não chega a nenhum lugar e só piora, então a gente está desperdiçando o tempo. A gente está desperdiçando o tempo. E é de minuto em minuto que a gente desperdiça o tempo que a gente desperdiça a existência. A gente poderia dar aquele salto clássico, né? Para quanto tempo a gente gasta com... Hoje a gente fala de aplicativo de celular, a gente fala de celular, né? Antigamente a gente falava televisão. Quanto tempo se fica na televisão? Hoje eu acho que se falar televisão, que ninguém nem sabe o que é. Eu até falei assim, meu Deus, televisão. Não é? Mas acho que o mais importante, de novo, não é o material, é quanto tempo eu perco com as minhas ações que não levam a nada. Seja a minha palavra, seja a forma como eu me porto no meu trabalho. Tem alguém que é muito difícil no trabalho e eu fico implicando com aquela pessoa. Não resolve. Estou perdendo tempo. Que tal fazer um projeto e apresentar? Ah, mas aquela pessoa não aceita. Apresenta para outra. A outra não aceita. Bom, você precisa desse emprego?
preciso. Então, se você precisa, você tem que seguir as regras. Você tem que ver, né? Então, a gente precisa aprender também a disciplina de obedecer. Tem horas que a gente está na função de obedecer, tem horas que a gente está na função de liderar, e nenhuma delas é só brilho, só alegria. Todas elas são difíceis, são desafios. Mas que a gente aproveite o dom das horas, porque ele é um empréstimo do Senhor à nossa estrada. Hoje a gente está aproveitando, né? Veja bem, queridos amigos que vieram aqui fora da caridade, falaram, hoje é carnaval, não temos as nossas atividades lá. Poderiam ficar em casa. Vieram aproveitar o tempo aqui, compartilhar ensinamento, música, energia. Estamos aqui. Obrigada. Então, contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza o instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos a favor dos que nos cercam. E descerraremos o novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Então, Emmanuel nos reforça o convite que Jesus já fez, que Kardec explicou. Emmanuel garante, simplifica, que a gente vai colher alegria. Simplifica, contentem-se com a beleza e com a bondade que a gente pode fazer do instante que passa nas nossas vidas. É esse o conceito de simplicidade que Jesus gostaria que nós compreendêssemos. E aqui eu vou trazer um exemplo também de Emmanuel, no livro A Semente de Mostarda, que é um conto, se intitula Simplicidade e Gratidão, para que a gente possa ver um exemplo do dia a dia do que é simplicidade e que, com ser simples, realmente nos leva para o reino dos céus, realmente nos traz alegria, nos traz felicidade plena, nos traz paz, que é o que a gente tanto procura aí, né? Procura comprar paz, não tem para vender. A gente precisa produzir paz. Às vezes a gente vem aqui buscando paz. Claro que é um ambiente de muita paz, mas a gente sai dali fora, a paz fica, porque não é nossa. Então a gente precisa construir essa paz. Então conta-nos, Emmanuel, nesse conto, que duas situações. A primeira, um pai muito rico, ao morrer, deixou imensa fortuna para 4 filhos, que para logo se engalfinharam em rixas e discussões, chegando mesmo ao homicídio. Ponto final. Emmanuel não fala mais nada. Segunda situação, é assim mesmo o conto, tá? Tá completo aí. Pouco tempo depois, veio a falecer um pai pobre que se esmerava em educar igualmente os 4 filhos que lhe sobreviveram à desencarnação, deixando a cada um laboriosa vida de trabalho e simplicidade. Os rapazes choraram a perda do pai dedicado por muitas semanas. Reuniram-se em oração e rogaram a Deus a bênção do amor e da paz em favor daquele que lhes fora o maior amigo. Quer melhor atestado de uma vida bem vivida do que quando a gente chega a hora da nossa passagem, aqueles que ficam oram por nós, a nosso favor, para o nosso bem-estar. E aqui, de novo, não é que a riqueza é ruim ou a pobreza é a única forma de sermos felizes e simples. Não, é que de fato é para quebrar, né, aquele paradigma de que para chegar no reino dos céus tem que ter muita coisa, né, bens materiais. Não precisamos. Podemos sim, da mesma forma, tem situações inversas, temos tantas pessoas abastadas que são extremamente generosas, extremamente amáveis, em silêncio, não ostentam e conseguem realmente dar conta daquela prova, que é a prova da riqueza nessa vida. Por outro lado, tantas pessoas em situação desfavorecida do ponto de vista material ou social, que se rebelam contra aquilo, que se engalfiam, que também se degladiam, até se matam. Então, não é uma questão material, mas Emmanuel traz
para ficar bem claro. Pai é muito rico, ó. Toma um celular, toma outro, toma um carro, toma isso, toma aquilo que a gente acha que é melhor para o filho. Então eu vou dar isso. Nossa, mas olha, puxa vida, tá numa escola. A escola, qual a escola que eu escolhi? A melhor de todas, a que está no melhor ranking, isso. É importante, mas essa não é a base. A base é que eu escolha a melhor escola, mas antes de eu escolher a minha escola, que eu seja a melhor escola para o meu filho. Que eu ensine a lidar com situações que às vezes não são aquelas que a gente gostaria que fosse. E aí? O que meu filho vai fazer, minha filha? Vai se jogar para trás, vai gritar? Porque tem tudo na mão sempre que a gente dá? Ou vai falar assim, puxa, minha mãe falou que tem horas que é difícil. Meu pai falou que a gente às vezes precisa ser firme. Eu vou procurar alguém, vou falar que eu não gostei, vou contar para meu pai, vou contar para minha mãe. Enfim, ensinar a resolver problemas, conflitos, até mesmo dilemas. Porque tem problema que não tem solução mesmo. E aí, como a gente faz? Não faz. Simplesmente agradece e espera passar. Então, agora caminhando para o encerramento, a gente termina com mais uma de Emmanuel. Eu vou ler devagarzinho toda ela. Porque ela se intitula Simplifica. Então, para mim, este é o conceito de simplifica que eu trago para a minha vida. Fica o convite para vocês lerem aí as passagens que a gente citou, para que vocês também tenham a interpretação de vocês sobre de que forma podemos simplificar a nossa existência. Se desejas a bênção da paz, simplifica a própria vida para que a tranquilidade te favoreça. Muitos recorrem ao auxílio dos outros, esquecendo a necessidade do auxílio a si mesmo. Encarceram-se no cipoal das preocupações sem proveito, adquirindo compromissos que lhes prejudicam a senda, e acabam suplicando o socorro da caridade, quando mais avisados poderiam entesourar amplos recursos para assistência generosa aos mais desfavorecidos do mundo, empregando o talento das horas nas mais ricas sementeiras de simpatia. Como é que Emmanuel consegue falar a mesma coisa de formas tão ricas do ponto de vista da nossa língua portuguesa? Para que talvez, se a gente não consiga pegar de uma vez, a gente pegue da segunda, se não da segunda, a gente pegue da terceira. É que se extraviam nas ambições desregradas, buscando para si próprios os grilhões do sofrimento, ou afixando aos ombros frágeis, pesar dos fardos, difíceis de suportar. Quantas vezes a gente acha que realmente a vida está muito, muito, muito difícil, não tem escapatória, e de repente alguma coisa acontece e aquilo tudo se dissolve, fica tudo super bem. O que está acontecendo ali? De alguma forma, se aquilo fez muito mal para a gente e a gente estava sufocado, é porque a gente complicou. Se aquilo só veio e a gente sentiu assim, uma certa tristeza, ou, nossa, que difícil o que eu faço agora, mas imediatamente já resolvemos, então não, é uma etapa, é uma pedra do caminho, é um obstáculo que a gente conseguiu vencer. Então, para a gente lembrar, né, daquele tempo, para a gente não sofrer mais tempo, para a gente não ter sofrimentos desnecessários. Fardos leves com Jesus, não é? Porque não se contentam em viver com segurança o dia que o Senhor lhes concede. Preferem lamentar por antecipação as tempestades prováveis do amanhã remoto, que talvez jamais sobrevenham. Acho que não é o caso aqui, que ninguém reclama. Ninguém reclama do dia a dia, do que vai acontecer, mas e se, né? Acho que não é o nosso caso, vamos passar para o próximo. Não se conformam com o pão abençoado de hoje. Reclamam celeiro farto para longo tempo, à frente da vida, ignorando as alterações e provas que os espreitam. E aí lembremos do conto que a gente citou. Nada melhor do que a gente começar o dia com a meditação e com uma oração, agradecendo a Deus pela vida, e na sequência alimentar o corpo e agradecer a Deus pelo aquele alimento. E na sequência agradecer pelo alimento espiritual
que a gente recebe em cada situação da nossa vida. Não se alegram com o agasalho valioso de agora, exigem guarda-roupa repleto e variado, de que provavelmente não mais se utilizarão, enquanto companheiros da jornada humana exibem a pele desnuda e fria. Aí Emmanuel chama a atenção, puxa vida, você está reclamando aí, outras pessoas não têm nada e você reclama. É claro que cada um passa pela situação que precisa passar. Então não é porque o outro não tem, que aí o fato de eu ter me faz melhor. Não, de novo, mas às vezes essa comparação é realmente para chamar nossa atenção. Veja, tudo bem você usar o casaco, mas espera um pouco. 150? 1.500? 2 milhões? Não sei, né? Chico que falava, né? Para que mais do que 2 pares de sapato? Não é isso? Claro, você pode ter quantos você quiser, não tem problema com isso. Mas quem que está mandando? O sapato ou você? Né? Não se resignam a possuir o dinheiro prestimoso que lhes soluciona os problemas da hora em curso. Suspiram pela caderneta de banco dominadora e invejável, que lhes marque o nome com a melhor expressão financeira, não obstante a penúria, que muitas vezes magoa o lar alheio. O mesmo raciocínio, né? Quem manda? O dinheiro ou eu? Para que eu uso o dinheiro, que é um empréstimo? A gente sabe disso. Uma hora a gente vem numa situação, numa vida, outra hora a gente vem em outra. Por bênção divina e por vezes por escolha nossa. Quantas vezes a gente não atende amigos, irmãos desencarnados, contando o que fizeram em vida pretérita, com mau uso de dinheiro e que dariam tudo para não ter nada. Então, vamos simplificar. E por fim, acho que é o resumão. Como a gente fala assim, dá o print, né? Dá o print, pode fotografar? Pode. Né? Pode fazer o que quiser. Pode compartilhar? Pode. Mas principalmente pode refletir e ver o que é bom para você nesse momento. Aprende a viver o minuto que Deus te empresta no corpo físico, amealhando a luz do conhecimento nobre e fazendo aos outros o bem que possas. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos, como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura no grave instante do acerto justo. Sabe o acertinho de conta que a gente deve fazer todo mês ou todo dia? Na hora que passa dessa vida para outra, é um acertinho de conta. E aí, fez o combinado? Não fez? Mas não é um acertinho de conta da nossa própria consciência. É a gente que vai ficar, por vezes, envergonhado, por vezes muito infeliz de não ter aproveitado essa encarnação. E, por fim, simplificando as próprias experiências, reconhecer-te-á mais leve e mais feliz, habilitando-te, por fim, à libertação espiritual que infalivelmente convocar-te-á hoje ou amanhã para o regresso à vida maior. Se aqui a gente conseguiu refletir sobre os motivos da gente se contentar com a felicidade, com a simplicidade, eu fico muito satisfeita. Mas, de novo, eu convido a todos que busquem dentro dos seus próprios corações, dentro das suas próprias vidas, a melhor forma de exercer essa simplicidade. A gente às vezes fala assim, que na natureza tudo é simples, né? Que a vida deve ser simples porque Deus é simples. Às vezes a gente usa esses termos, a gente usa falar, né, do dito popular, mas na verdade eu não concordo muito não, eu não acho que Deus é simples não. A gente pega uma flor, mas então vamos fechar aqui. Eu só falei a flor, né? Eu não falei do sistema nervoso do corpo humano, eu não falei da ordem gravitacional do universo.
Imagina que simplicidade é isso, eu não consigo nem alguém me ensinando. Não é? É que lembra aquilo que a gente falou? Não vamos confundir complexo com complicado. Então Deus não é complicado, Deus é simples nesse sentido. Então que a gente descomplique a nossa vida. Vamos voltar de novo, que a gente descomplique, que a gente utilize melhor o tempo, que a gente exija menos. E que a gente ame mais. Jesus nos abençoe, Jesus nos ilumine, nos ampare. E muito obrigada mais uma vez. Que assim seja.